E aí, galera? Tudo jóia? Tudo certinho com vocês? Aqui quem fala é a Ana Carolina Valentim, futura professora de História e amante das humanidades, das ciências humanas. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre um assunto que não é necessariamente contemplado na grade curricular do ensino médio no assunto de História, que é aquele que eu vou cursar, e sim no assunto de Filosofia. O tema do vídeo de hoje são os filósofos pré-socráticos. Você já tinha ouvido falar deles? Talvez não, se você não está aí muito por dentro do que os estudantes têm aprendido ultimamente no ensino médio. Então, se você tem curiosidade de aprender sobre esse assunto, ou se você está se preparando para Enem e outros vestibulares, sugiro fortemente que vocês continuem vendo esse vídeo. Então, se você quiser aprender mais um pouquinho no vídeo de hoje, vem comigo. Mas afinal, Carol, por que esses filósofos são chamados de pré-socráticos? Como o nome já sugere, pré-socráticos traz essa ideia, que é o fato, de que os pensamentos filosóficos desses indivíduos, desses pensadores, teriam antecedido os pensamentos de um dos filósofos mais conhecidos da Grécia Antiga, chamado Sócrates. Mas quando a gente diz que esses pensamentos antecedem os de Sócrates, não necessariamente é porque esses pensadores viveram e desenvolveram essas ideias antes de Sócrates nascer ou algo do tipo. Até porque muitos, alguns desses filósofos, inclusive, viveram na mesma época de Sócrates. Seria, na verdade, no seguinte sentido: para os filósofos pré-socráticos, a resposta para o surgimento do universo estaria em elementos da natureza, enquanto, na perspectiva de Sócrates, essa resposta para o surgimento do universo estaria no próprio ser humano, tá certo? Neste sentido, os filósofos pré-socráticos tinham como principal objetivo buscar a arqué. O que seria a arqué? Essa substância primordial que traria ali o surgimento do universo. Eles queriam romper com a perspectiva mitológica, ou seja, romper com a cosmogonia. Desse rompimento, surge a ideia de cosmologia. Logia, logos, lógica. Queriam uma resposta lógica e racional para o surgimento do universo. Começando a falar dos filósofos pré-socráticos, devemos iniciar por Tales de Mileto. Na perspectiva de Tales, a arqué seria a água ou a umidade. Por quê? Há uma teoria de que provavelmente, enquanto ele estava ali desenvolvendo seus pensamentos e tudo mais, ele teria viajado para o Egito Antigo e ele teria observado que a base ali para o sustento e realmente a vida da população seria o período de cheias do Rio Nilo. Que o Rio Nilo realmente, mais importante do Egito, ainda é, na verdade, e com ele traz ali a questão da fertilidade, das lavouras, da agricultura, então traria ali a vida para a população, um bem-estar geral, esse tipo de coisa. A partir da ideia de Tales de Mileto, surge uma doutrina filosófica chamada de monismo. Monismo, mono, um. Ou seja, a ideia de que o mundo é regido por um princípio fundamental único. O segundo filósofo pré-socrático seria Anaximandro, e para ele, a arqué seria o apeiron. Aí você me pergunta, o que diabos é apeiron? Apeiron seria o indeterminável, o ilimitável, o infinito e o indefinível. Mas é algo indeterminável porque existe somente no pensamento. Piorou ainda mais, Mas é. Bem-vindos à filosofia, é desse jeito mesmo. O terceiro filósofo pré-socrático se chama Anaxímenes. Ele, inclusive, foi discípulo de Anaximandro. Na perspectiva dele, a arqué seria o ar. Por que o ar? O ar não é nem palpável, como a água, nem abstrato, como o apeiron. Então ele queria buscar um meio termo entre a ideia do seu mentor, que foi Anaximandro, e a ideia de Tales de Mileto, que antecedeu a ideia do seu mentor. Na perspectiva do Anaxímenes, o ar seria formador de todas as coisas por meio da rarefação e da condensação. O quarto filósofo pré-socrático, com certeza o mais conhecido por todos, foi Pitágoras. E para ele, a arqué eram os números ou a matemática. E você vai me perguntar por quê? Eu te explico. Para ele, a natureza era um sistema
de relações e proporções matemáticas. E nesse sentido, tudo pode ser quantificado e contabilizado. Portanto, a arqué seriam os números, né, as quantidades ali, né, enfim, a questão da matemática mesmo, a relação entre a matemática e a natureza. O quinto filósofo pré-socrático se chama Heráclito, e para ele a arqué seria o fogo. O símbolo do fogo, na verdade, na simbologia, tem ali um significado de transformação e energia. Nesse sentido, para Heráclito, tudo flui. E se tudo flui, nada é sempre a mesma coisa. Portanto, tudo flui e se transforma constantemente. Essa ideia, esse conceito, seria algo entendido, né, como devir perpétuo. Tá certo? E nesse sentido, o fluxo da vida seria impulsionado pela luta de forças opostas. E uma frase muito famosa, né, do Heráclito para esse pensamento dele seria o fato de que não nos banhamos duas vezes no mesmo rio, porque as águas fluíram. Então, não é mais a mesma coisa. O sexto filósofo pré-socrático se chama Parmênides, e para ele a arqué seria o ser. Esse também é difícil de entender, tá? Eu sei, então segura aqui na minha mão que eu vou te explicar. Para Parmênides, a arqué é o ser. Por quê? A aparência é algo mutável, mas a essência é imutável. E aquilo que passa por mudanças, né, as mudanças em si, são como erros de percepção da nossa mente, tá certo? Para além disso, uma frase muito conhecida de Parmênides para esse conceito dele é essa, bem facilzinho de se entender, para não dizer o contrário. O ser é, o não ser não é. Bem tranquilinho, né? O sétimo filósofo pré-socrático se chama Empédocles. E para ele, a arqué seriam os 4 elementos primordiais: água, terra, fogo e ar. Rapaz, eu acho que se brincar, ele foi o criador, né, o diretor de Avatar, a lenda de Aang, viu? Tenho quase certeza. Mas enfim, para ele, a arqué eram os 4 elementos. Por quê? Porque eles compõem todas as coisas. E para além disso, na ideia dele, a fusão de todos os elementos seria realizada por meio do amor e a separação por meio do ódio ou da discórdia. Nessa lógica também, esses elementos seriam separados em proporções variadas na natureza e no universo. O oitavo filósofo pré-socrático se chama Anaxágoras, e para ele a arqué seriam as homeomerias. Você me pergunta, o que são homeomerias? Eu te explico. Seriam sementes miúdas, pequenas e infinitas. Essas sementes, elas estariam distribuídas assim aleatoriamente e bem bagunçadamente em um caos primitivo. E uma mente cósmica ou uma inteligência cósmica chamada de Nous ordenaria essas homeomerias. Então, no caos primitivo, essas sementes estariam desordenadas e chegaria o Nous para botar ordem naquilo tudo. E aí daí surgiria o universo. O nono filósofo pré-socrático, também um dos mais conhecidos, talvez não por todo mundo, porque as pessoas geralmente têm mais aulas de matemática durante a vida do que de química, mas juntamente com Leucipo, Demócrito desenvolveu a doutrina filosófica do atomismo. Por quê? Porque para ele, a arqué eram os átomos. E os átomos são partículas eternas e indivisíveis que compõem todas as coisas. Então, eles criam essa doutrina filosófica que é estudada até os dias de hoje na área da química. O 10º pensador pré-socrático se chama Zenão de Eleia. E, na perspectiva dele, a arqué seriam paradoxos. Pois é, o mais conhecido dele é o paradoxo da flecha, mas eu não vou explicar esse paradoxo aqui porque é muito complexo. E, assim, no geral, eu diria que todos os paradoxos que existem são muito complexos de serem explicados em um vídeo rápido. Eu espero que esse vídeo esteja rápido. Então, se você preferir, você pesquisa por fora para ficar sabendo dessa informação, tá certo? Os paradoxos de Zenão de Eleia questionam a realidade do movimento e a pluralidade, ou seja, ele ataca fortemente esses dois âmbitos e também defendem a imutabilidade do ser. Estão lembrando de alguma coisa nessa parte de imutável? Pois é,
O Parmênides foi mentor do Zenão de Eleia. Ou seja, eles foram mentor e discípulo. E ele defendia fortemente os ideais do seu mentor. Então, essa questão da imutabilidade do ser e tudo mais, o fato de que a essência é imutável, é bem semelhante realmente à ideia do professor dele. O 11º pensador pré-socrático se chama Filolau. E para ele, entre aspas, vou explicar um pouquinho melhor isso, a arqué seria o fogo central. Esse fogo central não seria o Sol, mas esse fogo central seria rodeado, né? A Terra giraria ao redor dele, mas nós não conseguiríamos ver esse fogo central porque ele estaria do lado oposto ao lado habitado pela Terra. Ou seja, ele seria tipo o oposto do Sol, digamos assim. Enfim, para explicar esse conceito, a gente tem que entender que a escola pitagórica, ela trazia ali uma relação entre a harmonia entre a natureza e os números e tudo mais. Então, não é que necessariamente a arqué de Filolau era a existência do fogo central, mas é uma forma mais simples de explicar o pensamento dele. Inclusive, ele foi o primeiro pensador da época, né, a trazer essa ideia de movimento para o planeta Terra. O 12º e o último pré-socrático se chama Xenófanes. E eu deixei ele por último porque ele talvez possa ser ali considerado um pouco contraditório, mas eu vou explicar por que ele não é contraditório agora. Vejam bem, a arqué para Xenófanes seria a existência de um Deus único. Só que aí você vai parar e vai olhar para mim. Mas, Carol, os pré-socráticos não queriam justamente buscar uma resposta para o surgimento do universo que não fosse relacionada com a mitologia? Ou seja, que não fosse relacionada com a existência de nenhum deus grego, enfim, seja lá qual entidade divina fosse? Pois é, mas no caso do Xenófanes, era mais uma concepção filosófica da existência de uma divindade do que necessariamente um deus grego antropomórfico. Inclusive, ele criticava muito essa característica da mitologia grega, na qual os deuses seriam antropomórficos, e também essa questão da existência do politeísmo, né, da existência de vários deuses. Ele criticava fortemente esses dois âmbitos. Então, para ele, esse Deus único não seria necessariamente, não teria, né, a forma de uma pessoa, nem nada do tipo. Seria apenas um conceito filosófico, né? Não era algo palpável, de certa forma, ou personificado. É só isso. Você entendeu o que eu quis dizer, né? Ativa o modo filosofia na sua cabeça que você vai entender o que ele quis dizer também. Para além disso, como ele critica a questão do politeísmo, esse Deus, como estou aqui tentando, né, representar, seria um Deus único, eterno e imutável. Não existiria outro, ou seja, não existiria essa questão do politeísmo, e ele não seria personificado de certa forma. Então, ele não seria antropomórfico. Tá certo? Acabo por aqui. Então, finalizando agora de vez, vou só falar o nome das 4 escolas pré-socráticas. Nós temos a escola jônica, na qual a physis seria a natureza, né, o foco realmente ali dos conceitos seria a natureza. Nós temos a escola pitagórica, na qual o foco seria na matemática. Temos a escola eleata ou eleática, na qual foca na imobilidade das coisas. E nós temos a escola pluralista. Como o nome já sugere, ela propõe a ideia de que haveria mais de uma arqué, ou seja, mais de uma substância primordial. Então, pessoal, fico por aqui no vídeo de hoje, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Admito que fiz esse vídeo um pouco cansada, já tá bem tarde, 2 horas da manhã, mas eu tinha que trazer um vídeo pra cá pro canal, porque já fazia um tempo que eu não trazia nada pra vocês, tá certo? Graças aí a algumas questões logísticas mesmo. Mas não se preocupem que ao longo do tempo eu vou estar trazendo vídeos aqui. Logo mais, né, daqui a pouco menos de um mês, eu vou estar começando a faculdade definitivamente. Então, ao passo que eu estiver tendo aulas, né, sobre os assuntos históricos, eu vou estar trazendo esses conteúdos para cá para vocês, tá certo? Sempre que possível. Além disso, eu também criei um perfil profissional, eu esqueci de comentar isso para vocês em vídeo. Então, o arroba é historicarol, tá certo? Então, já me sigam lá no Instagram, porque de vez em quando eu vou postando alguma coisinha lá, né, algum post que eu não vou trazer necessariamente em vídeo aqui pro canal,
tá certo? Além disso, eu vou postando outras curiosidades. O Dia do Historiador também foi recentemente, então eu também fiz uma repostagem lá, enfim, tá certo? Então, pelo Instagram eu tô mais ativa do que por aqui no YouTube. Sugiro que vocês me sigam lá também, tá certo? Então, um beijo pra todos vocês. Muito obrigada por terem assistido o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixarem um like, se inscreverem no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo que eu postar por aqui. Comentar também o feedback, se você gostou do vídeo, sugestões de novos temas. E é isso, tá certo? E até a próxima. Tchau, tchau!